começar agora a segunda parte do nosso podcast. Então, doutor Ricardo, falando sobre essa questão, eu fiz essa provocação, né, do médico, daquelas PJs constituídas licitamente, né, para o médico poder prestar o seu serviço, em que ele tem autonomia, né, para prestar como que ele quer o serviço, sem estar sem estar obrigado a fazer determinadas coisas para outra PJ, que a outra PJ existe, como, por exemplo, usar a bata do hospital e tal. Nesses PJs, né, doutor Ricardo, eles fazem isso de uma forma bem interessante, né? Eles colocam o médico como sócio oculto, né? Então o médico na prática não tem direito a falar nada sobre a empresa, o salário que ele deve receber ou não, né? Não é colocado de forma democrática para ele votar, nada, é apenas empurrado por um sócio majoritário que é um atravessador que está ganhando dinheiro às custas dele, né? Isso, nós temos essa perspectiva do chamado sócio oculto. Vou fazer apenas uma distinçãozinha, tá, doutor? O senhor está me fazendo uma pergunta que envolve a matéria técnica, me permita fazer essa distinção. Existe a figura da sociedade empresarial em conta de participação. Nessa sociedade existe uma pessoa jurídica, que é uma sociedade empresária, que desenvolve uma atividade empresarial. E nessa atividade dela, ela pode necessitar que um profissional liberal, por exemplo, desenvolva uma determinada prestação de serviço. Aí ele pode, por exemplo, firmar um contrato chamado contrato em conta de participação, onde existe o chamado sócio ostensivo, que é a figura da pessoa jurídica empresária, e existe o sócio oculto. Por exemplo, nós temos uma loja que vende imóveis. Esse lojista, esse empresário, qual é a atividade dele? Uma atividade econômica de colocar no mercado de consumo móveis à venda. Mas ele precisa, por exemplo, ornamentar aquele ambiente para tornar mais atrativo a venda daqueles móveis. Aí ele contrata um artesão, fecha um contrato chamado em conta de participação com um artesão. E esse artesão, ele produz jarros, por exemplo. Um artista plástico pinta quadros, por exemplo. Enfim, e vai e aloca essa arte nesse espaço onde os móveis estão expostos. Qual é o ajuste? Olha, se o seu quadro for vendido, você deixa um percentual e o valor é seu. Você não vai aparecer nessa venda, não. Quem vai aparecer sou eu, lojista. Sou eu, empresário. Você não responde por absolutamente nada nessa relação. Esse é um contrato empresarial em conta de participação. Nós temos a figura do sócio ostensível e do sócio oculto. É um contrato legítimo. Nessa nossa relação que nós vivenciamos em relação ao médico, veja como é que a coisa funciona. Nós temos, por exemplo, uma prefeitura, melhor colocando, um município ou um hospital privado, uma sociedade empresarial privada, que é titular de um hospital, que contrata uma outra pessoa jurídica para essa pessoa jurídica prestar serviços médicos. Essa pessoa jurídica, ela não é constituída sequer por médicos. Os sócios não são sequer médicos. O que é que eles fazem? Contratam médicos. Para desenvolver o quê? Atividade médica. Atividade médica. O que é que ele faz? Cria esse contrato em conta de participação. E, em tese, coloca esse médico como chamado sócio oculto, que de oculto não tem nada. Por que de oculto não tem nada? Porque a atividade a ser desenvolvida é serviços médicos. É a atividade principal, é a atividade que esse médico desenvolve. Entendi. Então, o sócio oculto deveria ter uma atividade diferente da finalidade da sociedade empresarial, né? Exatamente. Seria, entre aspas, uma atividade complementar. Sim. O senhor entendeu? Seria uma atividade secundária. Então, o contrato já fraudado, né, de base. A natureza desse contrato, em conta de participação, onde nós temos essa figura do sócio ostensivo e oculto, é essa. O senhor entendeu? Entendi.
Então, nós já temos aí uma deturpação. Eu fui professor de direito empresarial durante alguns anos. E nós tínhamos dificuldade de exemplificar o contrato em conta de participação. Até que, no Sindicato dos Médicos, eu comecei a vivenciar contratos em conta de participação com os médicos. Eu disse, pronto, agora eu tenho um exemplo prático para apresentar, mas embora o exemplo seja fraudulento, né? Bom, mas enfim, esse é o cenário. Então, já começa burlando a natureza do contrato, sob essa perspectiva empresarial que eu estou lhe dizendo. Quando nós vamos para um viés trabalhista, a situação é ainda mais gritante. Por quê? Porque esse, entre aspas, empresário sócio oculto, ele desenvolve a atividade não como um empresário, não como, entre aspas, um sócio oculto. Ele desenvolve como o verdadeiro empregado, como o verdadeiro ator principal daquela atividade a ser desenvolvida. E é tratado como empregado. Qual é a divergência? Qual é a diferença? Veja que nós vimos que o sócio oculto, ele sequer aparece. Ele não tem destaque, porque quem aparece na relação é o ostensivo. Veja que inversão de valor. E nessa situação aí, quem aparece é o sócio oculto, né? Quem porque aparece é que presta o serviço final, né, da sociedade empresarial. Isso mesmo. E além disso, ele não é tratado como aquele indivíduo que tem autonomia plena. Porque no meu consultório, no meu escritório, eu tenho autonomia plena. Eu digo a hora que eu atendo o cliente, eu digo o cliente que eu quero atender, eu digo como eu vou desenvolver aquela atividade para aquele cliente. No momento em que eu sou contratado como empregado, é diferente. Eu tenho que me submeter àquela jornada para o qual fui contratado, aquele horário para o qual fui contratado, a forma de exatamente de se apresentar. Isso é muito diferente. Então veja que desde a natureza esse contrato, você tem que seguir a cultura da empresa que contratou. Isso, exatamente. Isso mesmo. E não a sua própria cultura. E não a minha própria cultura. Perfeito, doutor Rodrigo, exatamente. Então isso atrai a chamada subordinação. Quando nós vamos discutir o direito do trabalho, os elementos da relação de emprego, eu digo isso academicamente. O que nós precisamos primeiro demonstrar é justamente quais são os elementos da relação de emprego para diferenciar o trabalhador autônomo do trabalhador empregado. Isso é importante porque o colega médico, vendo que tem como é que eu poderia dizer? Esses elementos, ele pode provocar a Justiça do Trabalho solicitando um reconhecimento de vínculo trabalhista. Perfeito. Né, vamos falar sobre eles. Perfeito. Então nós temos nessa relação a necessidade de apurar se nessa relação PJizada estão presentes ou não esses elementos da chamada relação de emprego. Nós temos basicamente 5 elementos. Nós temos a chamada habitualidade, que é desenvolver aquela atividade por um determinado período. Uma vez por semana, Ricardo, caracteriza a habitualidade? Caracteriza. Uma vez no mês, pode caracterizar a habitualidade? Pode caracterizar a habitualidade. Se for todo dia 20 de todo mês durante por exemplo, anos, né? Sim, isso. Nós temos a chamada onerosidade. Você desenvolve aquela atividade e recebe uma contraprestação por aquela atividade. É um outro elemento. Nós temos, além disso, nós temos a chamada pessoalidade. E nós temos a subordinação. Aí tem uma discussão mais profunda, discussão jurídica, discussão estrutural, mas não vem ao caso. O fato é que nós temos a chamada subordinação. Você está subordinado ou não a alguém dentro daquela estrutura, dentro daquela PJ tomadora de serviço? Ou você desenvolve essa atividade aos modos que você desenvolve, no caso do médico, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica? Por exemplo, você é contratado por um hospital, você tem que seguir o protocolo do hospital, por exemplo, para tratar sepse. Você não pode, por exemplo, fazer o seu próprio tratamento que você acha melhor para o paciente. Perfeito. Esse já é um exemplo. Já é um exemplo de subordinação. Isso. Né, tem horário para intervalo, para fazer a sua refeição. Tem um horário para chegar, não chegar. Na hora vai ser chamado atrasado, vai ser chamada a atenção. Não pode mandar o seu colega de faculdade que se formou com você para naquele dia e desenvolver aquela atividade no seu lugar sem o prévio consentimento do tomador de serviço.
Muitos empregadores, eles aprimoraram a estratégia, sabe, doutor Rodrigo? No início, nós tínhamos uma facilidade maior de reconhecimento de vínculo de emprego, eu preciso dizer ao senhor. Mas muitos empregadores passaram a constituir grupos de WhatsApp e simular uma falsa liberdade. Por exemplo, colocando no grupo que quem não quisesse ir não precisava ir, tá? Não precisa ir, mas também não vai trabalhar mais nunca para mim. Isso é autonomia, não é, né? Tem uma coação aí, não tem uma coação indireta? É uma coação indireta. Então, esse trabalhador que se submete a essas condições, e especialmente essas duas que eu estou destacando, que é a pessoalidade e a subordinação, ele trabalha como empregado. Logo, tem direito a todos os direitos de um trabalhador empregado, que nós já destacamos reiteradamente. Férias, 13º, licença, maternidade, FGTS, enfim, previdência e tantos outros direitos que o direito do trabalho garante ao trabalhador empregado. Então, o médico, no dia a dia, na sua atividade, ele precisa observar, tá? Eu estou sendo contratado, agora, especialmente os recém-formados, sabe, doutor Rodrigo? Porque estão muito verde ainda, muito imaturo, né? Se formaram, primeiro não tem muita experiência de vida, o que é natural. Basicamente, vai ser a primeira experiência de trabalho que eles vão ter. Então, veja, não conhece absolutamente nada. Absorvem aquilo como natural. Não, tudo bem, aqui para contratar, trabalhar aqui, eu te pago X por plantão. Você precisa ter uma sociedade. Se não tiver, não tem problema, tem um aqui, eu coloco seu nome, só preciso que você assine isso aqui. O médico vai absorver aquilo como natural, como o correto. O que é que ele precisa observar? De fato, eu estou sendo contratado dentro de uma sociedade empresária como sócio que tem autonomia naquela sociedade empresária. Eu estou sendo contratado como um sócio que tem poder diretivo dentro daquela sociedade empresária, tem poder de decisão ou não? Não tenho. Então tudo indica que o senhor ou a senhora é um empregado ou empregada. Tudo indica que trabalha de forma subordinada. Isso atrai o quê? A relação de emprego. Ah, mas eu tenho que me submeter a isso porque é o mercado. É o mercado enquanto a categoria assim favorecer que assim seja o mercado, entendeu, doutor Rodrigo? No momento em que eu passar a haver uma mobilização, uma insurgência, o tomador de serviço não vai ter outra alternativa, senão contratar como vínculo de emprego. Se não tem a mão de obra que se disponha, mas tem muita gente, tá, tudo bem, tem, mas é preciso mudar esse paradigma, né? Mostrar que por mais que tenha, você precisa da minha mão de obra, eu preciso, é verdade, da contraprestação que você tem que me pagar, mas nós precisamos respeitar o que diz o ordenamento jurídico. Se você me trata como empregado, então me garanta todos os direitos de empregado. Se você me tratar como sócio, como empresário, com toda a autonomia que um sócio realmente tem de uma sociedade empresarial, aí tudo bem, não tem um direito trabalhista realmente, não. Então é preciso que o médico faça essa análise e, constatando que ele está enquadrado nesse cenário de vínculo de emprego, de empregado, de que essa PJ ela é fraudulenta, só serve para mascarar, que ele procure o sindicato, denuncie, que ele compareça às reuniões que o sindicato convoca, compareça às assembleias. O sindicato, eu lhe digo isso porque eu acompanho essas demandas junto ao sindicato, junto à diretoria, o sindicato não expõe o profissional. A demanda, quando chega, o senhor sabe disso, ela chega e ela é tratada abstratamente. Recebemos uma denúncia dos médicos do município X, de que estão sendo tratados assim, a gente vai fazer um enfrentamento para buscar a garantia do direito, denunciar, propor ações e etc. As situações que realmente a demanda tem que ser em nome daquele profissional. Por exemplo, quero reconhecer o vínculo de emprego. Tem que ser no nome dele, né? Perfeito, doutor Ricardo. Eu queria só, para finalizar aqui o podcast, saber, o senhor está esperançoso em relação a essa relatoria do ministro Gilmar Mendes? Doutor Rodrigo. Em relação à reversão dessa catástrofe que é a pejotização? Veja, o natural é que haja uma mudança de posicionamento por parte do STF. Porque se algum ministro tinha dúvida sobre a fraude que é praticada no dia a dia, sobre quais são os critérios que são necessários para se evidenciar se aquela terceirização ela é lícita ou não, hoje ninguém tem. Basta assistir à audiência pública.
porque foram verdadeiras aulas sob todas as perspectivas, sob a perspectiva trabalhista, previdenciária e tributária, no que diz respeito ao quão lesivo é a pejotização fraudulenta. O combate é contra a pejotização fraudulenta, entendeu, doutor Rodrigo? Perfeito. Mas me permita, doutor Rodrigo, eu costumo sempre, nas ações em que nós discutimos a pejotização fraudulenta, colocar nas nossas petições uma passagem de um grande jurista, Arnaldo Susequini, um grande doutrinador trabalhista. Me permita fazer a leitura, porque é impactante. Nós já tivemos a oportunidade de colocar num questionamento que fizemos aqui em relação a alguns hospitais, que a direção do hospital ligou para a direção do sindicato desesperada. É assim que vocês me veem? É assim que nós lhe vemos quando você, de fato, sonega o direito do médico. Me permita fazer essa leitura? Pode fazer. Em toda a comunidade, durante a história da civilização, apareceram, como surgirão sempre, pessoas que procuram fraudar o sistema jurídico em vigor, seja pelo uso malicioso e abusivo do direito de que são titulares, seja pela simulação de atos jurídicos, tendente a desvirtuar ou impedir a aplicação da lei pertinente, seja, enfim, por qualquer outra forma que a má-fé dos homens é capaz de arquitetar. Por isso mesmo, inúmeros são os atos praticados por alguns empregadores inescrupulosos. Veja que ele disse alguns, ele não disse todos. Todos, é. Alguns empregadores inescrupulosos, visando a impedir a aplicação dos preceitos de ordem pública consagrados pelas leis de proteção do trabalho e, de alguns casos, os próprios trabalhadores, premidos pela coação econômica ou pelo poder hierárquico do respectivo empregador, ou ainda pelo desconhecimento da legislação aplicável, participam do ajuste estipulado em fraude à lei. É o que nós vivenciamos no dia a dia. Perfeito. Por vezes, o trabalhador ele se sente coagido diante daquela situação, ou de fato, sequer conhecimento tem de que aquilo é uma fraude. Perfeito, doutor Ricardo. Estamos chegando aqui no final do podcast. Eu vou dar aí 1 minuto para o senhor fazer as considerações finais. Fique à vontade. Doutor Rodrigo, eu gostaria de dizer que o Sindicato dos Médicos ele tem adotado todas as medidas necessárias. Nós temos proposto diversas ações civis públicas, questionando a pejotização no âmbito da administração pública. Temos promovido diversas denúncias questionando a pejotização fraudulenta nas relações privadas. E o que eu posso lhe dizer é que a Defensoria Médica do Sindicato dos Médicos está à disposição. Nós somos uma defensoria constituída por 8 profissionais, todos especializados nas respectivas áreas em que atuam, e estamos à disposição para fazer qualquer tipo de questionamento no que diga respeito a essa pejotização fraudulenta que nós estamos evidenciando nesse nosso bate-papo. Perfeito. Obrigado aí pela participação, doutor Ricardo. Nada, doutor, sempre uma satisfação. E é isso, colegas. Se vocês estão vivenciando essa situação que o doutor Ricardo acabou de falar, querem fazer um reconhecimento de vínculo trabalhista, procure a nossa Defensoria Médica. Se tiver algum questionamento a fazer em relação à pejotização, procure a diretoria. Estamos aí à disposição de vocês. Obrigado a todos e é isso.